Olá, muito boa noite, meu querido amigo, muito boa noite, minha querida amiga. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito boa noite aí, meu amigo do Facebook, muito boa noite, meus amigos do Instagram, aqui simultaneamente para as duas redes sociais, cumprimentando os amigos nessa agradável noite de quarta-feira aí. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Nesses momentos aí que quem gosta do futebol aí que antecedem o Grenal, daqui a pouco mais, daqui uma hora e meia. Mas a nossa live aqui é antes do Grenal. Então, meus queridos amigos, vou desejando uma ótima quarta-feira a todos, desejando muita saúde, muita paz, que o Senhor Jesus possa estar presente na vida de todos, cumprimentando-os mais uma vez, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Então, estamos aí hoje, meus irmãos, na 49ª transmissão, 49ª oportunidade que Deus nos dá aí através da sua graça, 49ª live, sempre procurando trazer um tema pertinente aos queridos amigos. No próximo domingo aí eu faço sempre minhas transmissões quartas e domingos, estarei fazendo uma conta bonita, 50ª transmissão, e aí ainda estou vendo o que de especial poderemos fazer aí. Lembrando aos amigos aí que forem assistir ao vivo agora, podem colocar nos comentários alguma dúvida, algum questionamento, discordando ou concordando de qualquer coisa, não tem problema. Na medida do possível, sempre leio todas as mensagens. Lembrando também que quem quiser aí pode também compartilhar com seus amigos aí a transmissão, se achar pertinente. Sempre ajuda nesse trabalho. E também lembrando aos amigos que quem não assistir agora ao vivo, a live na íntegra fica no meu perfil no Facebook, fica lá no IGTV no Instagram, e posteriormente eu também coloco no YouTube o vídeo na íntegra, sem cortes, sem edições, também da live. Lá no YouTube é no canal Evangelho Segundo o Evangelho, tem bastante, lá tem todas as minhas transmissões, ou até hoje todas estão lá no YouTube, é só você olhar lá. Então, mais uma vez, cumprimentando aos irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Vamos lá então para a 49ª live. Eu estava fazendo anteriormente um estudo devocional do livro de Atos, fui até o capítulo 11, eu pretendo retomar, mas o tema de hoje é muito pertinente, meus amigos. Aí eu tive aí uma troca de ideias com alguns amigos, e cristãos e não cristãos, e muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre o tema desigrejado. No título eu coloquei assim: com a graça de Deus, entre aspas, desigrejado. Então é um termo pejorativo, para as pessoas eu e muitos outros amigos, melhor dizendo, inúmeros pelo mundo todo. É um movimento cristão que mais cresce no mundo, é as pessoas que saíram do arraial, saíram do poder da religião, do sistema religioso, estão saindo das denominações religiosas e indo somente para Cristo e seu Evangelho. Então, esse termo pejorativo desigrejado é adotado pelas pessoas que ficam no sistema, principalmente as lideranças, e eles querem dizer que a gente não tem mais igreja, que a gente é um cristão que não tem mais igreja. Quando nós sabemos, e eu vou explicar agora na transmissão em seguida, nós somos a igreja, eu e você somos a igreja. Então, o que eles consideram igreja é uma coisa, e o que a palavra de Deus diz, o que é a igreja de Cristo, é outra. Então, vamos lá, meus queridos. Eu já fiz anteriormente uma live com esse tema, faz bastante tempo, mas eu achei pertinente repeti-la, algumas coisas, colocar algumas coisas a mais.
e eu achei interessante até pelo é um tema que está sempre, na verdade é sempre atual, por isso que eu resolvi tocar nesse tema anteriormente. Já fiz até com um amigo meu aí de Charqueadas, o irmão André, também já fizemos uma live conjunta com ele também, falando desse tema. Então, vamos começar aqui, meus irmãos, no contexto bíblico, dando um pequeno contexto histórico de quando começou a Igreja de Cristo, quando ela veio ao mundo. Então, meus queridos, aqui é preciso um certo discernimento e um entendimento. Até os 4 evangelhos, até Cristo e até os 4 evangelhos, Lucas, João, Mateus e Marcos, a igreja de Cristo ainda não existia. A igreja de Cristo ainda não existia. Já existia a salvação através de Jesus, já existia o seu evangelho, as suas mensagens, mas a igreja de Cristo ainda não existia. Ela passou a existir logo em seguida em Atos 2, que leremos uma passagem agora. E foi revelada realmente o que seria em detalhes ao apóstolo Paulo. Também veremos a seguir. Então começaremos. A formação da igreja em Atos 2, no dia de Pentecostes. E de repente veio um som, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repetidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 2 ao 4. Então aqui é a descida do Espírito Santo. Inúmeras vezes falamos aqui, meus queridos. Quem é membro da Igreja de Cristo, quem verdadeiramente tem Cristo no coração, é acompanhado do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que se notaliza, que se manifesta através da igreja. Até então ele não acompanhava, ele não tinha participação direta na situação terrena, como a partir de agora ele passará a ter. Continuando. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, do 16 ao 17. Aqui, meus irmãos, o mundo não estava preparado para receber o Espírito Santo e não está preparado até hoje. Eu digo o mundo, o humano como um todo, o sistema, a humanidade. É claro que aqueles que se separaram, aqueles que nasceram de novo para Cristo, estes sim recebem por dádiva o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É através da orientação do Espírito Santo que nós, membros da Igreja de Cristo, buscamos a verdade, buscamos orientação do que é verdade, do que não é verdade, do que é doutrina do Evangelho, do que não é doutrina do Evangelho. Repetindo o que nós falamos agora, João 14, de 16 ao 17. Mas Cristo, como eu falei antes, já tinha prometido o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, meus queridos. Então, meus irmãos, aqui começa, no próximo versículo que eu vou passar agora, começa a
revelação do que é Igreja de Cristo, a verdadeira, a única. Atenção, meus queridos, Igreja de Cristo só tem uma, ela é única, é uma só. Falaremos também mais a seguir. Mas nesse versículo aqui, ele tem três evidências claríssimas do que é a Igreja de Cristo. Três concepções claríssimas de muito fácil entendimento mesmo, meus irmãos. O versículo é bem conhecido, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso está em Mateus 18, 20. Eu vou repetir o versículo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Meus queridos, aqui é a Igreja de Cristo. Esse versículo, ele é um conceito. Embora que curto, embora que com poucas palavras, ele é conceitual e ele transmite claramente a ideia do que é a Igreja de Cristo, meus irmãos. Então, 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3. Não precisa ser 20, 30, 40, não precisa ser 60 membros. No sistema que está aí hoje, não importa muito a qualidade, os líderes são avaliados pelos seus chefes, entre aspas, pela quantidade de membros que a denominação tem, mas aqui está dizendo 2 ou 3 ou mais, está dizendo, onde tiverem 2 ou 3, Cristo estará ali. Não precisa ser multidão, 20, 30 ou 40. Segunda afirmação do versículo, meus irmãos: reunidos em meu nome, 2 ou 3 ou mais, reunidos em meu nome. Segunda constatação que nos choca, que dá um choque de realidade em nós, meus irmãos, e principalmente dá um choque de realidade no sistema religioso que está aí hoje, que se autoproclama cristão. Reunidos em meu nome. Então, meu querido amigo, minha irmã, meu irmão em Cristo, minha querida amiga do Facebook, do Instagram, toda vez que alguém se reúne em uma denominação, eles talvez se reúnam em nome de Cristo, mas se reúnem em nome de outro nome que não o do Senhor Jesus. Toda denominação tem uma placa na frente, meus irmãos. Praticamente toda, quase toda tem um nome, variados nomes. A própria Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, as reformadas, as pentecostais, neopentecostais, cada um bota a sua plaquinha do seu nome. Quando ela é muito pequena, às vezes, talvez ela não tenha nome. Aí as pessoas conhecem, essa é a igreja do pastor tal, é a igreja do pastor X, Y, Z. Aí já começa o erro, meus irmãos. Reunidos em meu nome, nós temos que nos reunir em nome de Cristo e somente no nome de Cristo, meus irmãos. A partir do momento que você entra numa denominação e lá tem outro nome que não o do Senhor Jesus, já o erro aconteceu, já não é mais o evangelho, já tem erro. Então, meus queridos, aqui o versículo está dizendo 2 ou 3, não precisa qualquer quantidade, reunidos em meu nome. É somente no nome de Cristo que nós temos que reunir, meus irmãos. Qualquer outro nome, qualquer outra placa, qualquer denominação que for, católica, reformada, presbiteriana, batista, assembleia, gideões, as mais eu não me recordo agora, é um erro porque eles estão se reunindo não somente ao nome de Cristo, estão se reunindo em outro nome, estão se reunindo a congregação do pastor X, do pastor Y, do pastor Z, é um erro. Cristo não quer dividir o nome dele com outros nomes, então aí já começa, meus irmãos. E aí, eu que me reúno somente ao nome de Cristo, eu e os demais irmãos que nos reunimos, que congregamos somente ao nome de Cristo, somos os desigrejados ou as pessoas que se reúnem em outros nomes são os desigrejados?
Hein? Pensamos, vamos refletir a respeito. Quem é o desigrejado? Vou repetir. Eu que me reúno ao nome de Cristo, eu, você, tantos outros que não participam do sistema. Nós somos os desigrejados ou as pessoas que se reúnem ao nome de Cristo e outros nomes, nomes mundanos, nomes terrenos, nomes criados pelo homem? Quem é? Quem é o desigrejado? É uma boa questão a ser colocada, né, meus queridos? Continuando. Então, nesse versículo eu falei, 2 ou 3 é a quantidade, em nome de quem se reúne, reunidos em meu nome. A terceira passagem, onde estiverem, 2 ou 3, onde estiverem, 2 palavrinhas. Então, meus irmãos, qualquer lugar é local para reunir-se a igreja de Cristo, 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 20. Qualquer lugar, onde estiverem, o Senhor Jesus que disse, não é eu que disse, não é nenhum teólogo, nenhum historiador, nenhum cientista, nenhum bacharel em teologia. O Senhor Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador disse, onde estiverem, pode ser em cima de uma pedra, numa garagem, numa casa, na rua, no ônibus, num campo de futebol, na praça, sob o sol, sob chuva, lá onde se reunirem 2 ou 3 em nome do Senhor, ali estará a igreja de Cristo. E aí, meu querido, você continua achando que nós somos os desigrejados? Você que faz parte do sistema, ou você até que é liderança do sistema denominacional, que tem uma liderança? Não, meus queridos, nós não somos desigrejados. Nós somos a igreja de Cristo. Continuando então, esse versículo é maravilhoso, meus irmãos, eu adoro. Mateus 18, 20. Guardem esse versículo. Ali está o esclarecimento da verdadeira igreja de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo, como eu falei há pouco, o apóstolo Paulo recebeu uma das maiores, talvez a maior profecia de todas, a que mais nos diz respeito, que era a formação da igreja, que era a formação da igreja de Cristo, porque até então todas as promessas, todas as profecias eram direcionadas ao povo de Deus na terra, que era o povo de Israel. Este povo rejeitou o próprio Cristo. Então, Paulo recebeu o mistério, recebeu a revelação de Deus, diretamente de Deus, através da orientação do Espírito Santo, a revelação da formação da igreja, que teria promessas diferentes de Israel e teria papéis diferentes a cumprir na terra, diferentes em relação aos judeus. Vamos ler a passagem. Se é que tendes ouvido a dispensação, a Israel, a igreja, da graça de Deus, para a qual convosco foi me dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber é o que é esse mistério? Os gentios, eu e você, são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Aqui, meus queridos, aqui está o mistério que foi revelado a Paulo. Isso está em Efésios 3, 2, 6. Graças damos ao Senhor Deus por nos ter dado essa graça. Até então, todas as promessas eram para o povo de Israel, eram promessas judaicas, eram dirigidas aos israelitas. Aqui, diante da revelação que Paulo recebeu do Espírito,
Atenção, ele não simplesmente não acordou da sua cama lá e disse: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não, Paulo recebeu diretamente do Espírito Santo um mistério que era a formação da igreja de Cristo, que já não era beneficiária das mesmas promessas que de Israel, eram outras promessas, era um outro contexto. Então, esse versículo também é importantíssimo, meus queridos. Efésios 3, do 2 ao 6. Então, aqui, o final do versículo que eu quero atentar com vocês, meus irmãos. A saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Um mesmo corpo. Falarei seguidinha. Um mesmo corpo. Guardemos essa expressão. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 20. Muitos membros, mas um só corpo. Então, uma questão para nós refletirmos, meus queridos. Até um ateu, até um que não precisa olhar pelo olhar da fé que nós temos, pode simplesmente usar a razão. Olhe, preste atenção como é interessante isso, meus irmãos. Se há um Cristo, um Salvador e um Evangelho, uma palavra de salvação, uma obra consumada do próprio Cristo, como então explicar inúmeras denominações, inúmeras igrejas, entre aspas, com I minúsculos? Como explicar, meus irmãos? Como explicar isso? Então, desafia a lógica. Se o Cristo é um, a palavra de Deus é uma, o seu evangelho é um, a sua obra consumada é uma e única, como nós explicarmos inúmeras, dezenas e centenas de denominações? Em cada cidade que você saia, no seu bairro, eu já falei tantas vezes isso antes, né? Basta dobrar a esquina, você vê a igreja X, o templo Y, a denominação Z, e cada dia se formam novas, e uma se reparte em duas, e aquelas duas se repartem mais em duas, e teoria daqui, teorias de lá, e vão se aglomerando, e cada vez o número aumenta mais. Como explicar isso, meus irmãos? A resposta é simples, a resposta é óbvia, ela é evidente. São criações do homem, por seu próprio interesses financeiros, outros de poder, outros de falta de conhecimento. Então, meus irmãos, simplesmente é isso. São criações do homem. Só um pouquinho que eu tive um problema aqui no Facebook. Vamos tentar reconectar aqui. Um instante aí que conseguimos. Estamos de novo ao vivo no Facebook. Tinha caído o meu sinal. Então continuamos aqui, meus queridos. Então eu estava explicando de um mesmo corpo e como explicar as inúmeras denominações. E o pior, meus irmãos, além de explicar como existem inúmeras denominações, sendo que o Senhor Jesus e seu Evangelho é um, elas têm doutrinas diferentes. Elas não conseguem, nem além de se criarem onde não deviam ser criadas, elas têm doutrinas diferentes uma das outras. Uma pega uma coisa, outra prega outra é o sábado, outra é o dízimo, outra é a perda da salvação, outra não tem salvação, outra não acredita na imortalidade da alma, outra diz que Cristo não faz parte da Santíssima Trindade. Inúmeras. Então é uma coxa de retalho, é
é uma mistureba, eu não tenho nem termos para usar. Cada uma pregando coisas diferentes, com rituais diferentes, que nada tem a ver com o evangelho genuíno. E o pior ainda pode piorar. Elas, além de pregarem doutrinas diferentes entre si, elas pregam doutrinas diferentes da Bíblia, meus irmãos, diferentes do Evangelho, em muitos casos antagônicas ao Evangelho, divergentes, totalmente opostas ao que o Evangelho nos ensina, essas denominações pregam. Então isso é muito mundano, meus irmãos, é muito do homem mesmo. Alguns exemplos de coisas que não tem no Evangelho, que são totalmente, beira até o ridículo, beira até o inusitado. Dízimo. Quantas vezes já falamos aqui, meus irmãos? Dízimo não tem nada na Bíblia, não tem nada, não tem uma vírgula sequer que diga que nós devemos dizimar. Essas denominações pregam dízimo. Falar em línguas estranhas, que é mais das pentecostais, não existe nada, não tem nada. Língua dos anjos foi inventado pelo homem, uma besteira, uma coisa assim totalmente oposta ao Evangelho. Eles inventaram línguas estranhas. Existiu sim línguas estrangeiras, línguas de outros países, que os apóstolos, através do Espírito Santo, tinham o dom de falar. Mas línguas estranhas, aquele enrolar que se fala nos cultos pentecostais, aquilo é uma coisa inventada na hora, uma coisa para impressionar os outros, não tem base bíblica nenhuma, nada. São doutrinas antibíblicas. Salvação por obras, não tem nada também. Não, tem que observar o sábado, porque senão você não será salvo. Meu Deus do céu, isso aí, o sábado é coisa judaica. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Cristo. Sábado é coisa de judeu, da herança judaica, da religião judaica, uma lei judaica. E assim vai, perda da salvação. Olha, se você foi salvo hoje, mas amanhã não vier no culto, você perde a salvação. Isso é ridículo, meus irmãos. Uma vez que Cristo te achou e você achou Cristo, não existe mais perda da salvação. Não tem como perder mais salvação. Se a pessoa acha isso, ela está negando a eficiência do Espírito Santo em convencer essa pessoa ao Evangelho. Ela está negando o próprio Deus, que afirma que a salvação pode ser perdida. Então, essas denominações, além de pregar coisas entre si diferentes, elas pregam coisas diferentes do Evangelho que nós conhecemos, do único Evangelho, do Evangelho da graça do Senhor Jesus. E isso é muito grave, muito grave mesmo. É um erro grotesco, até eu diria. Eu fico imaginando, às vezes, meus irmãos, esses líderes de certas denominações, porque eles têm discernimento, eles têm uma mente esclarecida, muitos deles. E eles sabem do erro que eles pregam, mas por interesse da empresa onde eles trabalham, que é a denominação, porque denominações religiosas, igrejas dos homens são empresas, ele tem que se submeter àquilo ali, porque se ele disser que outra coisa, vai chegar o chefe dele e vai dizer: olha, meu amigo, tu está despedido porque tu pregou contra a nossa doutrina. Aí ele pode argumentar: não, mas isso aqui é doutrina bíblica. Não, mas aqui o mais importante é a doutrina da nossa denominação. Meus queridos, isso acontece muito. A igreja romana, que é a mais antiga, mais tradicional, ela tem uma coisa que eles acham mais importante do que a Bíblia, que é o catecismo. O catecismo é toda a parte doutrinária da igreja romana, da igreja católica, e o catecismo, é mais importante que a Bíblia. Então vocês têm uma ideia do que eu estou falando, se vocês conseguem imaginar a tal ponto que o interesse humano se sobrepõe ao interesse do Evangelho de Cristo. Isso é muito triste, meus irmãos. Então eu fico imaginando essas pessoas, eu fico imaginando uma igreja que prega salvação por obras, como os adventistas, por exemplo, ou testemunhos de Jeová. Eles acham que é a obra que vai salvar, que é ter uma vida correta, que é praticar caridade, que é ir no culto 2 ou 3 vezes por semana, que é usar uma roupinha social bonita. Eles acham que isso é que gera salvação, tá? Aí você pensa quando um líder desses ler a seguinte passagem: porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como uma pessoa que lê isso vai achar que a salvação é por meio de obras, de outras coisas mais? Então eles mesmos se contrariam, eles pisam sobre o evangelho em nome do interesse da própria denominação dele. Isso que eu li agora está em Efésios 2, do 8 ao 9, meus irmãos. Um esclarecimento aqui, meus queridos, muito importante. Dentro das denominações existem muitas pessoas, eu diria até a maioria talvez, que tem realmente Cristo no coração. São os membros que estão lá, estão em erro por estarem ali dentro, mas são cristãos verdadeiros, são cristãos com o coração aberto em Cristo, são cristãos cheios do Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo. Qualquer denominação pode ter salvos e não salvos dentro da denominação. Então a Igreja de Cristo, como eu disse, ela não tem um lugar geográfico para estar. Ela pode estar em qualquer lugar, dentro da pentecostal, dentro da assembleia, da presbiteriana, da católica, tem gente salva. Então a gente não pode ser radical. Talvez o mais grave é que muitos líderes sabem da verdade, como eu falei há pouco agora, mas em nome da autossustentação do sistema pela qual eles estão trabalhando, ele omite, ele mente, ele distorce verdades bíblicas para a manutenção daquele sistema ali. Então, meus irmãos, essa história de desigrejado, como eles chamam, eu diria o oposto. Eu considero uma pessoa, esses líderes, principalmente os líderes que estão aí, eu sim acho ele um desigrejado e eu me acho participante, membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sou igreja. Então, meus queridos, um exemplo aqui quando Paulo escreveu suas epístolas, as epístolas paulinas, tá? Que são base aí do Novo Testamento, base doutrinária. Olhem só se Paulo menciona um nome de igreja, algum nome de denominação. Paulo escreveu epístola aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Epístolas aos Coríntios, para a igreja que estava em Corinto. Epístola aos Gálatas, para a igreja que estava na Galácia. Carta aos Efésios, epístola para a igreja que estava em Éfeso. Filipenses, epístola para os irmãos que estavam em Filipo. Colossenses, epístola dirigida à igreja que estava em Colosso. E assim vai. Hebreus, epístolas direcionadas aos hebreus onde estivessem, na qualquer região. Então, olha, Paulo não existe um registro sequer, meu querido, uma vírgula, dizendo, mencionando uma denominação. Olha, nós criamos a igreja aqui do Zezinho, do Joãozinho, ou Paulo. Não, ela era nomeada conforme a cidade em que estava. As epístolas são todas assim. Nós temos também outro exemplo disso, dos nomes das igrejas, no livro de Apocalipse também, as 7 cartas que iniciam o Apocalipse, também a igreja em Tiro e assim outros exemplos. É como eu aqui na minha cidade de Xangri-Lá, enviar uma carta para os irmãos da cidade de Guaíba, Porto Alegre, Charqueadas, onde eu morei, onde tenho amigos. Eu vou botar assim, ó, Edson escrevendo para o João da Silva, a igreja que está em Charqueadas. É onde ela está. Agora, nome, isso não tem, meus irmãos, não tem. Eu vou repetir, não vou cansar de repetir. Não existe esse sistema de nomes e outras coisas mais, meus irmãos. Só para lembrar ali, no livro de Apocalipse, o início ali são cartas a Laodiceia, a Filadélfia, a Pérgamo e outras. Continuando, meus queridos, já é 8h34. Os que realmente creram e receberam Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, estes são a igreja de Cristo. Onde estiverem esses, em qualquer lugar, são a igreja de Cristo. Isso é importante.
caímos aqui no templo, meus irmãos. Então, volto a dizer, não existe uma vírgula sequer, um versículo na Bíblia dizendo que nós, Igreja de Cristo, que nós, gentios, devemos cultuar, devemos congregar em templos construídos para os homens. Não existe, meus irmãos. Os templos, seja quais forem, sejam de que denominação forem, são invenções humanas. É tijolo, é cimento, é CNPJ, é empresa, é organização humana. Não é a Igreja de Cristo. Não tem essa orientação para nós congregarmos em templo, meus irmãos. Não existe isso. É invenção humana. Pode congregar no ônibus, no carro, na casa, na garagem, ao céu aberto, no mar, na praça, no campo. Em templos é um erro, meus irmãos. Os homens gastam fortunas construindo templos suntuosos, quando aquele dinheiro poderia ajudar quantos irmãos necessitados. Então, congregar em templos é um erro bíblico grotesco, muito forte, muito chocante, eu diria até. Olha o que diz essa passagem, bem conhecido, todos conhecem essa passagem. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem em que neste monte, nem o templo em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e o que importa é que os adorem, que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21, 24. Então, meus queridos, adorar a Deus, congregar é em qualquer lugar, e é em espírito e é em verdade. Não é no templo de tijolos, de cimento construído pelo homem com aquela plaquinha na frente com o nome. Lá não é o lugar correto de adorar, de congregar a Deus, de adorar o Cristo. Lá não é. Ponto pacífico. Não tem na Bíblia, não é. Como tem um pensador aí, bem famoso, eu me esqueci agora o nome, me peço até desculpas. Ele diz: se Deus falou, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, Deus não falou. É simples assim, é simples, curto e grosso. Repetindo o que eu li agora, está em João 4, do 21 ao 24. Então, meus queridos, se eu estou em casa sozinho, se eu estiver em espírito e verdade, eu sou igreja. Se eu me reunir com 2 ou 3, eu sou igreja. Se eu estiver no ônibus, no cinema e pensar em Cristo e conversar com Cristo, seja onde estivermos, ali nós estamos sendo igreja de Cristo. Nós podemos ser considerados por esse sistema que está aí, por esse sistema ganancioso, podemos até ser considerados desigrejados. Mas por Cristo, que é o que importa, nós somos igrejados, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros da sua igreja. Então, meus queridos, olha essas passagens. Preste bem atenção, olha, perca um tempinho agora. Olha essas passagens aqui, dizendo onde eram as reuniões da igreja primitiva, da igreja que começou, que tem na Bíblia. Vamos analisar. Vamos ver se era em templo. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Sua casa. Colossenses 4,15. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente. No Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam. Aliás, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias de Acácia em Cristo. Romanos 16, 15. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Filemon 1, 2. Então, meus queridos,
Existem outras inúmeras passagens. A igreja de Cristo se reunia aonde dava, meus irmãos. Era nas casas, era num monte, era na beira de um rio. Não tinha templos e não existe uma passagem mínima, uma vírgula dizendo que nós deveríamos construir templos para congregar, para sermos igrejas. Isso que tem que ficar bem claro. Se você quer ir no templo e você acha que tem Cristo no coração, ok, meus irmãos, mas temos que ter a consciência que isso é um erro, que não é lá que o lugar correto para congregar, para falar de Cristo, para ler da palavra ou tantas outras coisas, meus irmãos. O templo é a invenção do homem. Todos os templos, todos, sem exceção, de qualquer que seja a denominação, é a invenção do homem. Ok, meus irmãos? Na Bíblia não tem isso. Voltando aqui também, meus irmãos, se a doutrina não era pregar em templos, quanto outras doutrinas se perdeu, meus irmãos, daquela igreja primitiva, da única igreja de Cristo, da única que era imaculada mesmo. Olha essa passagem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, do 42 ao 44. Doutrina dos apóstolos. Tinham tudo em comum. E aí, meus queridos, se você analisar hoje nas denominações aí, existe doutrina dos apóstolos? Não. É tudo em comum? Não, porque são inúmeras denominações, cada um pregando coisas diferentes. Vamos apressar aqui, porque já estamos atrasados, meus irmãos. E consideremos uns aos outros, para que estimulamos o amor e as boas obras, uns aos outros. Hebreus 10, 24. Meus queridos, a própria estrutura hierarquizada das denominações, das igrejas, com I minúsculo, entre aspas, ela demonstra que ela é uma organização humana. Existe lá o presidente, o vice-presidente, o pastor regional, o líder regional, o diretor, o departamento, o líder do departamento tal. Isso só demonstra que são empresas, que são organizações humanas, que são organizações que às vezes nem têm o fim de levar o evangelho mesmo, mas tem outros fins, normalmente nós sabemos quais são, que é o principal deles é o dinheiro. Olha essa passagem aqui também, meus queridos. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, 2 ao 6. Então, para finalizar, meus queridos, já estamos atrasados, em 43 minutos já de transmissão. Eu precisava muito fazer essa live, achei pertinente. E aí, muitas pessoas até me perguntam, amigos meus, tá, mas como tu chegou a esse entendimento? Se tu fazia parte desse sistema denominacional, fazia parte de uma igreja dos homens? Como tu hoje tu saiu do arraial, conseguiu te libertar desse sistema? Eu digo, meus irmãos, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, meus irmãos, ó, a verdade está aqui. Então, se alguém quer conhecer a verdade, se alguém quer libertar-se através da verdade, é aqui. A gente não pode ter preguiça, nós temos que dedicar, nós temos que ler. Hoje tem o livro, hoje você vai no Google, tem Bíblia online, você procura o versículo que quiser. Se você lembrar de uma passagem, você digita ali, já cai no capítulo, veja o contexto, estude, veja o que realmente é. Então, assim, a verdade está ao acesso, está acessível a todos nós.
Conhecereis a verdade vos libertará. Eu me libertei, assim como inúmeros outros irmãos, milhares, milhões pelo mundo todo, nos libertamos do sistema que está aí, através da leitura bíblica, através da palavra de Deus, através da verdade que está aqui. Ela realmente, essa verdade aqui te traz liberdade. Ela te traz liberdade, ela te faz libertar do sistema e se aprisionar na melhor prisão de todas, que é Cristo e seu Evangelho. Essa prisão eu quero estar, essa prisão eu quero ficar até os meus últimos dias aqui nesse mundo, meus irmãos, que é estar preso a Cristo e em Cristo. Para finalizar então, meus queridos, uma coisa importante aqui, a igreja, o corpo de Cristo, meus irmãos, ninguém adiciona ninguém. Então, no sistema humano, o pastor adiciona um membro, convida, vai lá, faz um carnezinho de dízimo para ele, tu é membro da minha igreja. O pastor presidente adiciona outro, o irmão, o obreiro adiciona outro. Então, eles têm o poder de adicionar membros à sua própria denominação, não é a igreja. É outro erro, meus irmãos. A igreja de Cristo, ela é tão única, ela é tão diferente, ela é tão santa, que somente o Senhor Jesus pode adicionar membros a ela. Pois é. Para alguns isso é meio estranho. Eu não escolho fazer parte da igreja de Cristo. Eu sou chamado por Ele. Ele me adiciona. Somente o próprio Cristo, através do poder de convencimento do Espírito Santo, adiciona novos membros. Não é nenhum homem que tem esse poder. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Atos 2:47. Vou repetir o versículo e nós vamos finalizar aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor Jesus à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2:47. Então, meus queridos, estou terminando aqui com um pouco de atraso, já vamos aí para quase 50 minutos de transmissão. Muito obrigado aí você do amigo do Facebook, muito obrigado você do Instagram. Lembrando que vai ficar no meu perfil no Facebook, vai ficar também no IGTV, no Instagram. Daqui a pouquinho mais estará lá no YouTube a íntegra dessa transmissão. Então, quem quiser assistir posteriormente também agradeço muito. Muito obrigado a cada um de vocês aí, já está quase na hora do Grenal. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a casa de cada um de vocês e que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado e boa noite.